Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando a edição semanal do Tele Brasil Notícias. Essa semana estaremos apresentando como destaque a redução da taxa Selic e a expectativa do mercado financeiro para este fato. Também estaremos falando de saúde, mas remédios para a malária e a tuberculose que ganharam novas embalagens. E teremos também a 31ª edição do Arte de Portas Abertas que aconteceu no Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais outras informações úteis você vai encontrar na edição desta semana do Tele Brasil Notícias. Lembrando que você pode acompanhar também pelo YouTube ou Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo Notícias Impressas e Informações Diárias, onde você encontra a informação é no Facebook, A Hora da Notícia. Vamos agora abrir então a nossa edição desta semana. No ar, Tele Brasil Notícias. Vamos começar a nossa edição falando então de economia. A questão da taxa Selic, que teve uma redução que superou até a expectativa do próprio mercado. Entidades ligadas ao consumo e também à produção comemoraram. A Associação Brasileira de Supermercados disse que esse corte melhora renda e consumo. Já a CNI, Confederação Nacional da Indústria, avalia que o corte é positivo, mas que é preciso mais, porque a Selic ainda está muito alta, desestimulando produção e consumo. Agora sim, conversamos com economistas que avaliaram esse impacto. Esse meio ponto percentual muda o que na vida do bolso de todos nós? Acompanhe. Os efeitos diretos da redução ainda são pequenos no bolso do consumidor. Segundo a ANEFAC, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, os juros médios para pessoas físicas caem de 126% para 125%. Quem financia uma geladeira de R$ 1.500 em 12 vezes vai pagar cerca de R$ 10 a menos de juros no preço total. E o uso de R$ 3.000 no rotativo do cartão de crédito por 30 dias vai ficar apenas R$ 1,20 mais barato. A economista Gabriela Chaves explica que a análise de crédito de cada pessoa pelo banco vai influenciar muito mais nos juros cobrados do que essa redução da taxa básica. Tudo depende da análise de risco dos bancos, tá? Porque a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros sobre a qual os bancos privados vão precificar as suas modalidades de débito. Então, é como se a Selic estabelecesse o patamar mínimo para a taxa de juros que o banco privado vai cobrar. A redução da Selic também não altera o cenário para a maioria dos investidores, é o que explica Juliana Inhas. O investidor ele precisa compreender qual é a sua disposição a arriscar, né? Então, o apetite ao risco é muito importante. Há pessoas que vão ser extremamente conservadoras e não vão topar o risco. E outras pessoas vão ser mais arrojadas e vão gostar desse risco maior para ter um retorno maior. Maurício Takahashi lembra ainda outro aspecto da taxa de juros, a atrair dinheiro para o Estado brasileiro conseguir arcar com as despesas. E explica que a redução de ontem deve ter algum efeito apenas no longo prazo. Até chegar isso no varejo, até chegar na compra de bens duráveis ou na própria conta de consumo, tem um delay geralmente de 12 a 18 meses, ok? Então esse é um ponto que, assim, para curto prazo, primeiro, o montante ele não é tão expressivo para que a gente possa baratear o crédito de forma a estimular a economia. Segundo ponto é que isso vai ter os seus efeitos, sim, mas para meados do ano que vem. E dentro da variedade de informações do Tele Brasil Notícias, vamos falar um pouquinho de moda. Falando especialmente de quem utiliza o plus size, que tem encontrado dificuldade para se vestir. Lembrando que o termo plus size ele existe há mais de 100 anos. Mas, infelizmente, mesmo com todo esse tempo de existência, as pessoas ainda têm encontrado problemas para encontrar roupa que estejam dentro da moda quando você tem o corpo um pouquinho mais avantajado. Quem vê a Bruna mostrando parte das peças do guarda-roupa, nem imagina as dificuldades que já enfrentou
e ainda encontra para comprar roupas. Desde adolescente eu usava roupa de senhorazinha, né? Porque justamente não tinha roupas que se adequassem ao meu biotipo naquela idade e que correspondessem à minha identidade. Apesar de o termo plus size ser centenário, no Brasil, o espaço que os corpos gordos têm na indústria da moda atual ainda é pequeno. A história da moda plus size vem do renascentismo, lá do século XVII. Quando o açúcar foi introduzido nas cozinhas ocidentais, as pessoas passaram a ter uma alimentação completamente diferente. A nobreza passou a ter uma alimentação completamente diferente. E isso mudou muito o padrão social. Quanto melhor se comia, se entendia que a pessoa tinha uma qualidade de vida melhor, ela tinha poder, ela era nobre. Essa questão da mulher magra, isso foi idealizado, né? Isso foi idealizado pelo mundo da moda, isso foi idealizado pelos estilistas. Um estudo sobre obesidade com a participação de diversas universidades brasileiras traz uma projeção que pode mudar a forma como a indústria da moda lida com corpos gordos. O resultado da pesquisa indica que em 2030, cerca de 70% da população poderá estar com excesso de peso. Isso significa 7 em cada 10 brasileiros. Esta professora explica que o padrão estético da moda está mudando e que o plus size vai ganhar cada vez mais espaço. Com o avanço da comunicação, principalmente da comunicação digital, com a busca por corpos reais, pessoas reais, as próprias marcas de moda hoje já têm a necessidade de produzir desfiles, catálogos com pessoas comuns da sociedade, sem esse culto, né, sem essa veneração a essa estética certinha, esse corpo moldado. A roupa não é só uma questão, eu quero ter muitas roupas como as pessoas magras têm, para estar na moda, né? Enfim, não é só isso, é uma questão de cidadania também, né? Saúde. Vamos agora sim falar um pouquinho da sua saúde. Remédios para malária e tuberculose que ganharam então novas embalagens. Tudo isso tem um objetivo, é lógico, tornar mais claras informações sobre aquele medicamento ou sobre os medicamentos e justamente acabar com os erros de dosagem. A Fiocruz, inclusive quem fez a modificação das embalagens dos remédios, foi justamente para tratar os casos de tuberculose e também da malária. Mas vamos observar. O uso inadequado de remédios pode causar problemas graves. Para evitar esse perigo, 2 medicamentos distribuídos pelo SUS para tuberculose e malária estão sendo produzidos pela Fiocruz com diferenças na embalagem para cada dosagem. As famílias têm que tomar a dosagem de acordo com a prescrição, para cada um, de acordo com o peso, de acordo com o tamanho da pessoa, de acordo com a gravidade da doença. Então é importante que a família, às vezes, ela recebe diferentes concentrações e que cada um entenda qual é o remédio correto a ser tomado ali para aquela situação, para aquele indivíduo. A medida está alinhada com políticas internacionais que estabelecem que os rótulos de todos os medicamentos deverão possuir características que se diferenciem entre si. Outra grande preocupação do Ministério da Saúde é com a automedicação e o consumo de dose dobrada ou triplicada de um determinado remédio. Isso só aumenta os riscos de sequela neurológica, danos ao coração e a paralisia do fígado. Por isso, as pessoas devem evitar tomar remédio sem orientação e seguir as recomendações da bula. A necessidade agora, né, de ter um melhor contraste de cores para conseguir enxergar melhor o que está escrito. O próprio espaçamento entre linhas, o alinhamento também foi modificado para que tenha-se uma melhor clareza, né, uma melhor legibilidade das informações que estão nas rotulagens. Vamos agora falar do governo federal que retomou o programa Luz para Todos. Exatamente a presença do presidente da República, que anunciou lá em Parintins, no Amazonas, a retomada do programa Luz para Todos. Vamos observar essas informações. Hoje, quem vive em Parintins, no estado do Amazonas,
não sofre mais com a falta de energia elétrica. É o caso do Adalberto, que mora na área rural do município. Com a vinda do Linhão, melhorou 100%, né? A gente vê a energia mais forte, né? Não tem mais queda de energia. Então, para nós, como moradores aqui, como a gente ainda se considera em área rural, melhorou 100%. Antes, a energia era produzida por estes geradores, a partir da queima de óleo diesel. Moradores relatam que o fornecimento não era constante e ainda causava muito incômodo. Tinha bastante fuligem também, que perturbava muito, a poluição sonora. As nossas casas, elas ficavam com rachaduras, veio por causa da trepidação. Era bastante mesmo, era perigoso para a gente saber que o perigo era constante, mas a gente não tinha para onde ir, né? Com o programa de descarbonização do governo federal, Parintins e Itacoatira, no Amazonas, e Juruti, no Pará, passam a fazer parte do Sistema Interligado Nacional e tem agora abastecimento garantido de energia. Há o planejamento do Ministério de Minas e Energia para que venha também essas comunidades e até os municípios aqui vizinhos, né, também venham ser atendidos pelo Sistema Interligado, né, e o planejamento deles onde for possível interligar, será feito dessa forma para a questão ambiental, né, e o programa de descarbonização, então tem toda essa questão também. O programa de descarbonização da Amazônia tem como objetivo reduzir o uso de óleo diesel na produção de energia e garantir a segurança energética da região. Mais 211 localidades serão conectadas ao Sistema Interligado Nacional, beneficiando mais de 3 milhões de consumidores. Dentre as áreas beneficiadas está também o estado de Roraima, que deverá ser conectado ao Sistema Nacional até 2025. Ainda com relação à energia, o governo federal anunciou a retomada do programa Luz para Todos. São cerca de 350 mil famílias, principalmente de comunidades da região amazônica, sem acesso hoje à energia elétrica, que deverão ser beneficiadas. O programa está sendo remodelado para que consiga atingir essa população, levando energia a essas pessoas que hoje não dispõem desse essencial serviço público e permitindo que a fonte de energia para essas pessoas possa ser limpa e renovável. O presidente Lula falou sobre a visita que fará a Parintins. Nós vamos dar ordem de serviço do Leão Manaus Boa Vista. Isso acontecendo, nós vamos interligar todos os estados brasileiros no Sistema Único. Depois nós vamos pegar a linha de Guri, na Venezuela, que funcionava e que parou. Vamos reinaugurá-la para que a gente possa interligar também com a América do Sul. E vamos fazer uma coisa extraordinária. Inaugurar, Parintins e Itacoara. Com essa inauguração, nós estamos economizando 500 milhões de reais, que é gasto em óleo diesel, e vamos fazer com que o país economiza praticamente 12 bilhões de reais. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos agora falar então da questão do sono. Sim, a importância do sono na rotina das crianças e também de quem é adulto. Porque o sono é importante, na realidade, em todas as fases da vida. E acaba tendo um direcionamento direto na saúde e no bem-estar. Para as crianças, ele ainda é muito mais essencial por causa do desenvolvimento. Mas vamos conhecer com mais detalhes a matéria da TV Feira, que é uma emissora da Rede Nacional de Comunicação. Uma manhã de muitas brincadeiras e atividades, do jeito que a criançada gosta. Mas depois das travessuras e de bem alimentadas, é hora delas renovarem as energias. O momento agora é sagrado. Sono é assunto sério aqui no Centro Municipal de Educação Infantil, o CEMEI. Esta é a turma do Grupo 2,
Eles passam o dia inteiro aqui e, para manterem o desempenho de aprendizado em dia, o descanso é muito importante. Tem criança que 1 hora acorda, tem outras que a gente fica mais ou menos até 1h30, que é o horário que a gente retoma novamente as nossas atividades do período da tarde. O sono no processo de aprendizagem é fundamental na primeira infância. Por quê, Pro? A partir do sono, todas as vivências do cotidiano escolar delas, elas transformam em memórias e aprendizado, consolidando assim o conhecimento. A gente cria um ambiente, né, confortável para que elas se sintam bem, como se estivessem na própria casa. Porque nessa faixa etária elas ainda estão aprendendo, né, a se socializar fora do ambiente familiar. Feitas as caminhas, todos se ajeitam para dormir. Tem até musiquinha do sono para criar um clima agradável e tranquilo. Luz apagada, silêncio. Vamos deixar os anjinhos dormirem. Saúde. Estamos no mês de agosto, vamos falar então de Agosto Lilás, que está promovendo as ações para combater a violência contra a mulher. Sim, esta campanha Lilás, ela completa na realidade 17 anos e promove ações para o combate à violência contra a mulher. E realmente, toda vez que nós recebemos esses dados, apesar de todos os esforços, de todo o trabalho de conscientização, da rede de enfrentamento, a gente ainda tem um desafio muito importante no combate à violência contra a mulher. E os estupros são dos crimes assim, que mais nos impactam, junto com os feminicídios, não é? Porque, em geral, boa parte desses estupros são contra meninas de até 14 anos de idade, praticados dentro de casa, por pessoas próximas. Então, assim, é um desafio muito grande e a gente precisa muito falar sobre isso. E o Agosto Lilás é um dos momentos onde a gente intensifica, não é, todas as campanhas, ativa toda a rede de proteção e enfrentamento, mas o dia de combate é diário, não é? Essa luta é diária. Porque quando a gente fala de violência contra mulheres e meninas, diferente da maioria da população, a maior parte da violência sofrida por mulheres e meninas é dentro de casa e praticada por pessoas próximas. Isso torna todo esse trabalho, né, principalmente da segurança pública, complexo. E daí a importância da participação da sociedade, que a sociedade entenda, que denuncie, que apoie as vítimas. Muitas mulheres que passam por violência doméstica ou até mesmo por crimes sexuais não registram. Uma boa parte desses casos, a gente não sequer toma conhecimento porque as mulheres não falam, não comunicam e nós não podemos agir. Mas boa parte dessas mulheres comentam isso com família, ou com um conhecido, ou com um colega de trabalho. Então a sociedade toda precisa se engajar e apoiar essas mulheres, essas meninas, para que elas rompam com esse ciclo de violência e busquem ajuda. Porque a ajuda, ela é possível, ela existe. E quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando de crimes evitáveis. Vamos falar do comércio e da venda de automóveis que cresceu no país no mês de julho. Inclusive, foi o melhor mês registrado por esse setor. A produção acabou sendo impactada pelo pacote de incentivo do governo federal, que na realidade foi lançado no início do mês de junho. O mês de julho foi o melhor mês do ano em vendas de automóveis e também o melhor mês em volume e média diária de emplacamentos desde dezembro de 2020. Um dos motivos é a medida provisória de desconto patrocinado para a compra de veículos novos. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, foram mais de 225 mil veículos licenciados no mês de julho deste ano, recuperando patamares de antes da pandemia. Os números não eram tão bons desde 2019. De junho para julho foi um crescimento de 19% e, se comparado com o julho do ano passado, o crescimento foi de 24%. Em relação às vendas, a média diária foi de mais de 10.700 unidades, o que ajudou a reduzir os elevados estoques das fábricas e das concessionárias. O estoque de 250 mil veículos foi reduzido para menos de 200 mil. Quanto às exportações, houve baixa de 10,6% nesse primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico.
Momento Jurídico fala do idoso que é dependente de titular falecido que pode assumir a titularidade do Plano de Saúde Coletivo por adesão. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que idoso dependente de titular falecido pode assumir titularidade do Plano de Saúde Coletivo por adesão. No caso em julgamento, uma idosa ajuizou a ação para permanecer por prazo indeterminado no Plano de Saúde Coletivo por adesão entre o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e a AMIL Assistência Médica Internacional, no qual ela figurava como beneficiária na condição de dependente do falecido marido. O juízo de primeiro grau condenou a AMIL a manter a idosa como titular do plano mediante o pagamento da mensalidade relativa à sua parte excluído o falecido. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da operadora. Já no recurso ao STJ, a AMIL alegou, entre outras coisas, que o benefício somente seria obrigatório se previsto contratualmente. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, observou que uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que trata do direito de manutenção de ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa, além de aposentados, dispõe que, morrendo o titular, esse direito é assegurado aos seus dependentes. Quanto aos contratos coletivos por adesão, para os quais não há norma legal ou administrativa regulamentando a situação dos dependentes em caso de morte do titular, deve ser seguida a regra de hermenêutica jurídica, onde a mesma razão de ser prevalece a mesma razão de decidir. Desta forma, a terceira turma decidiu que a pessoa idosa que perde a condição de dependente em virtude da morte do titular tem o direito de assumir a titularidade do Plano de Saúde Coletivo por adesão, enquanto estiver vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante, e desde que ela arque integralmente com o custeio. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos falar de ecologia e do ICMBio, que está lançando um sistema que avalia o risco da extinção da fauna nacional. Então, o Instituto Chico Mendes de Conservação e também de Biodiversidade lançou esta plataforma na internet para justamente acompanhar o risco de extinção da fauna brasileira. E, ao mesmo tempo, informar as espécies que estão realmente em risco ou em perigo. A plataforma denominada Salve foi criada para centralizar informações sobre a vida de quase 15 mil espécies da nossa fauna, que convivem com a sombra da extinção. O ICMBio vem avaliando o grau de ameaça em cada população e detalhando os possíveis inimigos nos diversos biomas brasileiros, como queimadas, desmatamentos, caça e destruição de habitat. Dados essenciais para a implementação de políticas públicas em defesa da biodiversidade. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, entre as espécies em perigo estão o mico-leão-dourado e até o lobo-guará, símbolo do cerrado. E um alerta já chegou de rios e mares. A poluição e a pesca predatória ameaçam a vida de ariranhas, do boto cor-de-rosa e do tubarão-martelo. É com a compreensão das espécies, das suas necessidades, das suas biologias, das suas dinâmicas populacionais, é que nós vamos conseguir realmente fazer uma recuperação de hábitat, uma recuperação ambiental e ecológica que tenha significado. A nova ferramenta já chega à internet com fichas completas de 5.500 espécies candidatas à extinção. O trabalho vem sendo realizado pelos 14 centros de pesquisa do Instituto Chico Mendes, em parceria com IBAMA e CNPq, e com a colaboração de ONGs como o WWF e Fumbio. A nossa função
obviamente, é produzir informação, é capitanear essa parceria, mas o nosso objetivo final é reduzir o número de espécies ameaçadas, é evitar a extinção de espécies. Vamos agora então falar de turismo, porque o novo ministro do setor de turismo, ele quer ampliar justamente esse setor. Então o deputado federal Celso Sabino tomou posse como ministro do turismo aqui no Brasil. Já no seu discurso, o próprio ministro ressaltou a grande intenção de ampliar a participação do Brasil nesse cenário turístico internacional e, ao mesmo tempo, estimular o turismo sustentável. Com um auditório lotado, a cerimônia contou com a participação do presidente Lula, ministros, governadores e parlamentares. Para entoar o hino nacional, foi convidada a paraense conterrânea do novo ministro do Turismo, a cantora Fafá de Belém. Em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Celso Sabino tem 44 anos, é advogado e político. Deputado federal licenciado, ele já comandava o ministério desde o dia 14 de julho, quando foi publicada a nomeação no Diário Oficial da União. Ao tomar posse nesta quinta-feira, Sabino falou que está finalizando o Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, a ser apresentado ao presidente Lula no próximo mês. Segundo ele, são propostas para melhorar toda a cadeia turística, como segurança e qualificação no atendimento, além de tornar mais baratas as passagens e hospedagens. Vamos estimular o stopover a partir de parcerias entre companhias aéreas brasileiras e estrangeiras que permitirão ao turista estrangeiro visitar mais de um destino nacional, além daquele adquirido inicialmente. Vamos propor desconto nas entradas de atrativos e parques nacionais a quem estiver visitando o Brasil pela primeira vez. Trabalharemos para bater o recorde de turistas estrangeiros para muito além dos atuais 6,3 milhões por ano. Por consequência, multiplicar os empregos. Durante o evento, o presidente Lula assinou o decreto que instala o novo Conselho Nacional do Turismo. O CNT será composto por representantes de ministérios, bancos, empresas públicas e organizações ligadas ao setor, um total de 93 integrantes, com a missão de propor ações e políticas públicas para alavancar o turismo interno e aumentar o fluxo de visitantes estrangeiros no país. Nosso viés no Ministério buscará aliar turismo, cidadania e desenvolvimento. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência aqui no Brasil e em outros países. E antes de encerrarmos, vamos falar da arte de portas abertas, junto à música, dança e grafite. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, lá no bairro de Santa Teresa, onde foi sediada a 31ª edição da Arte do Portas Abertas, evento do calendário cultural da cidade, que reúne música, dança e grafite num só lugar. Vamos acompanhar. No Largo dos Guimarães, em Santa Teresa, o spray dá forma a mais uma obra do grafiteiro Airael Crespo. Morador do bairro, ele celebra as trocas possíveis graças ao Arte de Portas Abertas. É um evento que Santa Teresa praticamente abraça a cidade, né? As pessoas abrem as portas das suas casas, dos seus ateliês, dos seus estúdios, para poder receber o público, receber pessoas desconhecidas, né? Então isso acaba sendo algo muito simbólico numa cidade como o Rio de Janeiro, que vive muitas vezes um clima tenso, um clima violento. Então o Arte de Portas Abertas proporcionar esse voto de confiança, né, nas pessoas, na cidade em si, eu acho que é muito simbólico. Santa Teresa respira cultura e se tem um evento que é a cara do bairro, é o Arte de Portas Abertas. Essa é a 31ª edição do tradicional encontro entre artistas e o público. O tema deste ano é arte, democracia e diversidade. O momento que nós passamos anteriormente fez com que a cultura e a arte ficasse um pouco reprimida dentro do Movimento Brasil. Então a gente achou bem pertinente a gente escolher um tema onde voltasse a arte,
voltasse a democracia e a diversidade é o que acontece em Santa Teresa. No Parque Glória Maria, antigo Parque das Ruínas, a exposição Livros são páginas pintadas com tinta conta um pouco da história de Santa Teresa com as obras de mais de 70 artistas locais, estreantes e veteranos. A proposta é fazer isso uma grande construção de narrativas e colocar o público como construtor dessas narrativas. Então tem um pouquinho de tudo de Santa Teresa aqui, tem todos os gêneros possíveis, tem estilogravura, tem assemblagem, tem gravura, tem pintura, tem escultura. E aí eles vão produzindo a partir disso e o público ganha um lugar de protagonismo, que é justamente pensar onde a arte se encontra dentro do tema de arte, democracia e diversidade. Para o público, o evento foi a chance de conhecer um pouco mais da produção artística da cidade. Eu gosto muito dessa questão da arte, da cultura, porque é a minha profissão, então eu sempre gosto de vir a esses eventos e ver cada vez mais artistas novos e esse multicultural. Particularmente eu estou amando, é uma vibe incrível, é um passeio cultural, historicamente falando também, eu acho bem importante. E esta foi a edição semanal do Tele Brasil Notícias, que já agradece a sua audiência e estará de volta na semana que vem, com mais informações de utilidades para você e também com os apoios técnicos da nossa equipe. Até lá! Tele Brasil Notícias.